Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos. E nesse vídeo aqui você vai entender o esquema de aterramento TT na prática, na hora de elaborar o seu projeto elétrico. Então, vamos lá! Para a gente conseguir entender o esquema de aterramento TT, a gente precisa entender o que significam essas letras. A primeira letra T e a segunda letra T. E a gente vai achar isso lá no item 4222 da NBR 5410, no item de esquema de aterramento. A primeira letra T significa um ponto diretamente aterrado, tá? Então, o que significa essa primeira letra T? Que ponto é esse diretamente aterrado? Aqui ele fala, situação da alimentação em relação à terra. Então, o ponto de alimentação, o ponto de entrega da concessionária, é onde chega esse ponto para o meu cliente, é um ponto de alimentação diretamente conectado à terra. Então, esse primeiro T é um ponto diretamente aterrado. E aí a gente vem para este segundo T. O segundo T é a situação das massas na instalação elétrica em relação à terra. Que massas são essas, Márcio? São os equipamentos. Então aqui a gente está falando da situação dos motores em relação à terra, da situação de um forno micro-ondas em relação à terra, da situação de um quadro de distribuição em relação à terra. Massa é o que tem parte metálica e condutiva fora e parte elétrica dentro. Isso é uma massa, é um ponto de alimentação elétrico. Então, no esquema TT a gente tem um aterramento, um ponto diretamente aterrado na entrada e um ponto diretamente aterrado, tá? Em relação às massas. Então aqui a gente fala, ó, massas diretamente aterradas, independentemente do aterramento eventual de um ponto de alimentação. O que ela está falando? Que esses aterramentos eles precisam ser independentes um do outro. Eles não podem estar conectados. Então o aterramento da massa é o aterramento da massa, aterramento da alimentação é o aterramento da alimentação. São coisas diferentes. Essa é a essência do esquema TT. Eu não tenho aterramentos interligados. Eu não tenho conexão entre os dois aterramentos. No esquema TN eu tenho essa conexão. No esquema TT eu já não tenho, tá? Então para a gente conseguir entender, essas imagens aqui ilustram melhor para a gente. Inclusive na nova revisão da 5410 essas imagens ficaram ainda melhores. Mas aqui a gente consegue entender o seguinte. A gente tem este ponto inicial, que é o primeiro T, a minha letra T, este ponto de aterramento inicial da alimentação. E quem que eu estou aterrando aqui no ponto inicial, no ponto de alimentação em uma edificação? O meu neutro. Então o neutro ele precisa ser aterrado no padrão de entrada da alimentação para deixar o potencial o mais próximo possível de zero. Para que eu entregue e consiga entregar um 220, para que eu consiga entregar 380 com o potencial mais próximo possível de zero na minha alimentação. Então aqui é o aterramento do quê? Da alimentação. Então a gente consegue ver o neutro aterrado aqui e o neutro aterrado aqui. A gente precisa entender que isso aqui é a representação do aterramento do padrão de entrada de energia, o aterramento da fonte, onde eu aterro o neutro, é o aterramento funcional, tá? E aí tem duas formas de eu fazer o meu esquema TT. Ou eu aterro diretamente o meu equipamento, conforme essa imagem aqui da direita, ou eu aterro todos os meus equipamentos, através de um condutor de proteção, por um aterramento só, que é o aterramento da edificação. Então dá para eu fazer das duas formas. Em que situação se enquadra esta opção que você está vendo aqui na direita? O aterramento direto das massas. Quando eu tenho equipamentos em uma indústria, por exemplo, que são muito distantes. Então eu tenho um galpão numa indústria, um equipamento muito distante deste galpão e deste aterramento que tem este galpão, o que eu faço? Eu levo as fases de alimentação para esse galpão e deixo para aterrar para este equipamento e deixo para aterrar este equipamento lá onde ele está. Aí eu estarei utilizando o esquema TT também, que eu aterro o equipamento lá onde ele está. Tá? Isso é muito interessante. Aí sim a gente consegue aplicar bem o esquema TT. Aqui dessa forma também, perceba que eu tenho aterramentos totalmente separados um do outro. Em nenhum momento eu estou conectando o neutro com a proteção.
E aqui a ideia é o seguinte, esta área aqui, ó, é a minha retificação. São os meus equipamentos da minha retificação. Esta área aqui é o aterramento do padrão de entrada. E aí fica fácil da gente conseguir entender. Aqui a gente tem um condutor de proteção único que vai alimentando. Aqui pode ser, por exemplo, um barramento, um BEP, que vai alimentando, né, cada condutor de proteção, cada massa na alimentação elétrica. E o neutro está totalmente separado um do outro. Aqui não existe uma conexão entre os dois. Aterramento da edificação, aterramento do padrão de entrada totalmente separados. E aqui neste caso, aterramento da edificação, da alimentação na verdade, né, aterramento funcional do neutro. E aqui a gente tem o aterramento dos equipamentos de forma separada também, né? E aqui fica fácil da gente conseguir entender esse esquema de aterramento TT. Fica muito mais simples aqui neste caso, né? Que aqui a gente consegue entender que aqui é o aterramento da edificação e aqui é o aterramento da alimentação da edificação, do padrão de entrada. E aqui é o aterramento dos equipamentos especificamente, né? Então, esse item aqui que eu estou marcando para vocês, esta área que eu estou marcando para vocês é a representação do eletrodo de aterramento da edificação, ou seja, do aterramento da edificação, tá? E uma coisa que tem que ficar bem clara aqui pra gente a partir de agora, para você entender o esquema TT. Uma coisa é o aterramento da concessionária, que é o aterramento da alimentação que vocês acabaram de ver no esquema que a NBS 5410 traz pra gente. E outra coisa é o aterramento da edificação. Então eu tenho dois aterramentos diferentes, e esses aterramentos eles não vão ser interligados hora nenhuma. Quando eles não são interligados hora nenhuma, eu tenho o esquema TT. Quando esses aterramentos eles são conectados, aí eu tenho o esquema TN. Essa é a grande diferença entre o esquema TN e o esquema TT. Conexão de aterramento do padrão de entrada com a edificação. E que fique bem claro, eu tenho o aterramento da edificação, e esse aterramento da edificação precisa existir, e eu tenho o aterramento funcional, que é o aterramento do padrão de entrada, para deixar o neutro o mais próximo possível do potencial zero, para que eu consiga entregar pelo menos uma tensão ideal na minha edificação. Porque, como eu já repeti para vocês, se eu tiver um neutro com um potencial de 2 volts, de 3 volts, isso vai ser comparado com o potencial da fase, diminuindo. Então, 220 menos 3 menos 4 volts. Por isso que eu preciso aterrar o neutro para deixar ele o mais próximo possível do potencial zero, não ter essa diferença de potencial a hora que eu chego na minha edificação, tá? Isso é muito importante. Vamos entender o esquema TT na prática aqui, de como ele funciona. E aqui você vai ver que essa imagem, que é mais detalhada, mostra exatamente aquela imagem do esquema TT também da 5410. Aqui eu não tenho conexão de neutro e proteção. Então o que a gente vai ter aqui? O aterramento do padrão de entrada, né? Então o neutro chega na rede, ocorre o aterramento funcional, e aqui vai ser de acordo com a sua concessionária, uma haste, 2 hastes, do jeito que ela quiser aqui, tá? Então eu tenho o aterramento do neutro da rede, o aterramento funcional, a terra carcaça também da metálica, se aqui não for policarbonato, tudo certo, né? E aí eu prossigo com esse neutro para onde? Para meu QGBT, né? Para minha alimentação. Geralmente para o quadro geral. Então no quadro geral eu vou ter um barramento de neutro aqui. Então aqui eu tenho o barramento de neutro. Então o neutro ele vai para onde? Para o barramento de neutro. Só isso. E aí eu derivo o neutro para cada um das minhas massas. Normal. Derivo o neutro para cada uma das minhas massas. E aqui a gente vai ter o aterramento da edificação, criado na edificação. E percebe que ele vai ser criado através de um condutor de aterramento que a gente chama, que leva até o aterramento do eletrodo da edificação. E aqui dentro do BEP, né? Então, do BEP leva um cabo de cobre nu até a terra, e do BEP saem condutores de proteção até os meus equipamentos, até os meus quadros de distribuição e tudo mais. E em nenhum momento eu conectei os dois. Nem aqui e nem aqui. Então, eles são totalmente separados. Aqui eu não tenho conexão de neutro com proteção. Aqui eu não tenho conexão do BEP com o padrão de entrada. Não tem. Está totalmente separado, tá? E aqui também separado. Não tenho essa conexão. E isso faz o meu esquema TT acontecer, tá? Então, aterramento separado, BEP separado, alimentação, tudo separado. Neutro sai daqui
chega no barramento de nêutrons, vai os nêutrons de cada equipamento para os equipamentos da minha edificação, então não tem conexão nenhuma entre os dois, tá? Esse é o esquema TT na prática. E aí, toda vez, anota isso aí agora, toda vez que eu falo de esquema de aterramento, eu falo de proteção contra choque. Porque a grande função do aterramento, neste caso, é proteção contra choque. Então eu tenho que pensar em contato direto e contato indireto. O contato direto é simplesmente eu tocar diretamente no cabo que está energizado. Isso é um contato direto. Eu tocar diretamente num barramento que está energizado. Isso é o contato direto. E isso eu protejo fazendo barreiras, criando barreiras, invólucros, criando placa de policarbonato em cima do barramento, porque eu toco na placa e não toco no barramento. Isso é o que a gente chama na 5410 de contato direto. Tá? E o contato indireto? O contato indireto é simplesmente eu tocar na massa. Se eu toco no micro-ondas e tomo choque, eu tive um contato indireto com a instalação elétrica. Porque o micro-ondas, ele é o equipamento, ele não é a alimentação em si, o cabo em si. O cabo, eu tocar no cabo é contato direto. Eu tocar no micro-ondas é um contato indireto. Então, o que envolve aqui? Toda vez que eu penso em esquema de aterramento, contato indireto. Porque eu não quero que o meu cliente toque diretamente num notebook e tome choque. Então, eu tenho que tomar medidas de proteções para isso. E meu esquema de aterramento influencia diretamente nisso. Então, a gente vai ver aqui no item 5, princípio fundamental. Parte viva perigosa não deve ser acessível. Parte viva perigosa não deve ser acessível. Um barramento não deve ser acessível. Um cabo não deve ser acessível. Eu tenho que ter essa preocupação no meu projeto elétrico. E o segundo item é massas ou partes condutivas acessíveis. Um micro-ondas, um forno, um chuveiro, são partes acessíveis. Parte condutiva acessível, um quadro metálico. Parte condutiva acessível, um forno micro-ondas, carcaça metálica, é uma parte condutiva acessível. Um motor é uma parte condutiva acessível. Posso tocar nesse motor, né? Então, massas ou partes condutivas acessíveis não devem oferecer perigo, seja em condições normais de funcionamento, seja em particular em caso de alguma falha que as torne acidentalmente vivas. Então, essas massas e partes condutivas acessíveis não devem oferecer perigo em condições normais. Então, ela precisa ser equipotencializada, precisa levar condutor de proteção para ela, e também em caso de alguma falha que as torne acidentalmente vivas. Falha, exemplo de falha. A fase que alimenta este equipamento encostou na carcaça dele e tornou vivo. Percebe? Isso tem que ter medida de proteção para não acontecer. Aconteceu isso? DR atuou. Aconteceu isso? Disjuntor atuou. E o esquema TT e do esquema TN estão diretamente conectados a esse problema. Então, por isso que eu preciso dessa solução, tá? Então, a ideia é, tô tocando no micro-ondas, fase encostou na carcaça do micro-ondas e energizou ele. Toquei, tomei choque, acabou. Meu esquema de aterramento e as proteções em si não foram efetivas. Eu preciso trazer proteção em relação a isso. E quais são essas proteções? Aí a gente vê no 51222 e 5410. Equipotencialização e seccionamento automático. E aqui eu vou falar especificamente do seccionamento automático. Porque a equipotencialização, ela é o ato de eu levar um condutor de proteção até este equipamento. Estou equipotencializando com toda a instalação. E o seccionamento automático? O seccionamento automático é seccionar automaticamente um dispositivo caso uma falha ocorra. O próprio nome diz. Seccionar automaticamente um dispositivo, se eu tocar na carcaça e esse micro-ondas estiver energizado, o dispositivo aciona. Essa é a ideia do esquema, tá? Então vamos lá. O que ela fala pra gente no 512243 esquema TT? No esquema TT, no seccionamento automático, visando a proteção contra choques, tudo isso que eu já expliquei para vocês, devem ser usados dispositivos a corrente diferencial residual DR. O que ela está falando para a gente? É necessário utilizar DR em todos os circuitos do esquema TT. Em todos os circuitos. A seguinte condição também deve ser atendida. A soma das resistências em ohms do cabo mais o aterramento, multiplicado pela corrente diferencial residual,
tem que ser menor ou igual a uma tensão de contato limite deste equipamento, que isso aqui vem de uma tabela, de acordo com cada situação. Vamos ficar mais fácil a gente conseguir entender com essa imagem aqui. O que acontece em condições normais? Em condições anormais, perdão. Em condições normais, a fase está passando por aqui e volta pelo neutro, né? Em condições normais de funcionamento do equipamento. Fase encosta na carcaça. Fase encosta na carcaça desse equipamento e acaba energizando essa carcaça. A fuga da corrente vai pela proteção. Então, aqui neste caso, a fase vem, volta pela proteção e vai para a terra, né? E aí a gente tem a seguinte questão. Eu tenho que utilizar DR em todos os circuitos do esquema TT, não tem? Então a gente tem uma corrente diferencial aqui desse dispositivo para este equipamento. A gente tem também a resistência de aterramento dessa edificação, somada com a resistência dos cabos, que é em miliohms, então é muito baixa. O que vai ser mais influente é esse aqui. E a gente tem também a tensão de contato limite, quando a gente tem a energização desse equipamento, desta massa aqui, né, em caso de acidente. E uma coisa muito importante para a gente conseguir entender, que é o seguinte. Aqui, no aterramento de edificação, eu tenho uma resistência que é em ohms, certo? Essa resistência já é uma resistência alta, não é uma resistência em miliohms. Não existe resistência em miliohms. A gente consegue ver resistências de 20 ohms, 10 ohms, algumas vezes baixas, 5 ohms, 40 ohms, 800 ohms. Aqui, a resistência de aterramento da edificação, ela está na ordem de ohms, certo? Se ela está nessa ordem, o que acontece? Se eu tenho uma resistência mais alta, eu tendo que a minha corrente de fuga, ela vai ser mais baixa. Então, a minha corrente de fuga, que eu vou chamar de K aqui, ela vai ser baixíssima. Então, no esquema TT, eu não consigo enxergar correntes de falta, porque as minhas correntes de falta são muito baixas. Se eu tiver só com o disjuntor, ele vai achar que está tudo normal. Porque minha resistência é em ohms, alta. Minha corrente de falta, ela vai ser baixíssima por causa dessa resistência. Então ele não vai ler nada. Se a minha resistência fosse em miliohms, aí a minha corrente de falta ia ser altíssima, ia aparecer um curto-circuito, o disjuntor atuava. Como a minha resistência de aterramento é em ohms, então vai passar corrente na ordem do que aqui? 2 ampere, 1 ampere, 5 ampere, essa corrente de fuga. Então, essa corrente de fuga, como é muito baixa, o disjuntor não vai ler. Mas quem vai ler e vai conseguir entender? O DR. Por isso que eu tenho que ter DR em todos os circuitos no esquema TT. É isso que faz o esquema TT ser importante trabalhar com DR em todos os circuitos nesse caso. Porque a minha corrente de falta, em caso de falha, é muito baixa. Disjuntor não vai ler, vai achar que está tudo normal, funcionamento normal da instalação, e aí não vai atuar em caso de falta fase mansa, mas o DR atua. Então, deu corrente de fuga, não foi a mesma corrente que passou por aqui e voltou pelo neutro, pá, ele vai atuar. Disjuntor, corrente na fase está passando, tá normal, não passa neutro por ele, não está lendo corrente no neutro, tá tudo certo, né? Então, no esquema TT, eu preciso ter esse cuidado de trabalhar com DR em todos os circuitos, justamente por causa disso aqui que eu estou explicando para vocês. Por isso que esta condição aqui, anteriormente, que eu mostrei para vocês, ela precisa ser atendida, tá? Em diversas situações aqui, que eu não vou entrar muito agora, mas ela precisa ser atendida e eu já falo e adianto para vocês. Trabalhei com DR, a situação é atendida. Trabalho com essa corrente em 30 mA, a situação é atendida, independente da minha resistência de aterramento, tá certo? Isso é muito importante a gente trabalhar. Mas essa é a essência. Eu preciso de DR no esquema TT para todos os circuitos, isso é muito importante, porque a minha corrente de fuga ela é baixíssima, caso de falha, tá ok? Por causa dessa questão, porque a minha resistência de aterramento ela é em ohms, ela é mais alta, tá? Resistência alta, corrente baixa. Então, quem vai enxergar essa falta na corrente circulando é o DR, o disjuntor não enxerga, até porque nem passa neutro por ele, né? Bom, só que tem uma coisa muito importante que não vai ser validado se o seguinte, o meu esquema TT, ele precisa ter os aterramentos do padrão de entrada e o aterramento da edificação independentes. Ou seja,
eletricamente separados. E aí a gente tem um adendo muito importante, que é no livro do professor Ademaro Cotrim, que traz o seguinte para a gente. Para eu ter eletrodos eletricamente separados, ou seja, independentes, e onde eu tirei essa palavra independente? Lá no início que eu mostrei para vocês. Eu tenho a primeira letra T e a segunda letra T. A segunda letra T fala que eu preciso ter aterramentos independentes. Este aterramento da edificação e da massa tem que ser independente do aterramento da alimentação. E para eles serem independentes, ou seja, eletricamente separados, eu tenho que atender a seguinte condição. E esta condição é, eu tenho uma distância entre os aterramentos, não tem? Vamos supor que aqui seja o aterramento do padrão de entrada e aqui seja o aterramento da minha edificação. Essa distância entre eles, ela tem que ser maior ou igual a 5 vezes a distância entre um ponto a outro do aterramento da minha edificação. Ou seja, da maior distância entre esse aterramento da minha edificação. Vou exemplificar para vocês, vai ficar mais simples de vocês conseguirem entender. Vamos supor que neste caso, nessa edificação aqui, a gente tem esta subestação e o aterramento desta subestação, que é o aterramento funcional. Para o esquema TT ser validado, esses dois aterramentos precisam ser eletricamente separados. Eu tenho uma distância entre os dois de 20 metros. E aqui eu tenho um anel em volta dessa edificação como aterramento, né? Que foi aproveitado o aterramento do próprio SPDA para isso. Então aqui eu tenho a maior distância entre esse aterramento é 98 metros, que é a distância da diagonal, entre um ponto a outro, tá vendo? Não é essa a maior distância, não é essa a maior distância, não é. A distância maior entre um ponto a outro do aterramento é a diagonal dele. Então a diagonal dele, nesse caso, é 98 metros. Logo, o que vai ter que acontecer aqui para esses aterramentos serem eletricamente separados? 98 vezes 5, né? Que é 5 vezes a distância em relação ao L. Então vamos lá. Os eletrodos seriam eletricamente separados, ou seja, independentes, se L fosse 5 vezes D. Se L, isso aqui, fosse 5 vezes a distância da diagonal. 490 metros. Então, para esse aterramento ser separado desse e não ter nenhuma influência um sobre o outro, eu tinha que ter aqui 500 metros de distância. O que a gente percebe então? Eu uso o TT para quê? Eu uso o TT em longas distâncias entre aterramento de alimentação e aterramento da edificação. Porque eu levo só as minhas fases. E o meu neutro não preciso levar a proteção da alimentação do padrão. E faço o aterramento lá. Então eu uso o meu TT em longas distâncias. Eu não uso o esquema TT em uma edificação próxima da outra. Aqui facilita trabalhar com TN. Não tem jeito. Essa análise precisa ser feita se eu quero usar o esquema TT. Tá? E geralmente ela não é feita. Lembrando que todo esse conhecimento, todos os cálculos para a gente chegar nessa fórmula estão sendo trabalhados no livro do professor Ademaro Cotrim, de instalações elétricas. Tá? Então, dê uma olhada lá que a gente tem essa regrinha lá neste livro do professor Ademaro Cotrim. Tá certo? Então é basicamente isso. Posso usar esquema TT em residência? Aí a gente já vê. Se a distância da diagonal, da maior distância entre um ponto a outro desse aterramento, dessa residência, for 5 vezes a distância L, né, for maior ou igual a isso, aí tá certo. Se não for, aí eu não posso trabalhar. Né? Então, esta condição aqui, ela precisa ser atendida. Né? No caso do exemplo que eu mostrei para vocês, aqui deu 490 metros. Né? O ideal, só que eu tinha 20 metros de distância, então não atendia. Ele não era 5 vezes maior a distância do maior aterramento aqui da edificação. Então não atendia de jeito nenhum, né? Então muito importante entender isso. Para eu validar TT, eu preciso que os meus aterramentos sejam eletricamente separados. Para eles serem eletricamente separados, eu preciso atender essa condição. Muito bem, espero que você tenha entendido como aplicar na prática o esquema TT em um projeto elétrico. Eu preciso validar as distâncias entre os aterramentos de alimentação e aterramento da edificação no esquema TT. Feito isso, é só trabalhar do jeito que eu mostrei para vocês, sempre inserindo o DR em todos os circuitos da minha alimentação e fazendo aquelas verificações que a NBR 5410 pede pra gente, tá certo?
Vejo você no próximo vídeo. Curte, compartilha, me segue aqui, compartilha esse vídeo com seus amigos que querem também aprender esquema de aterramento TT. Compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, né? Deixa essa sugestão, seu feedback para as próximas lives, também para os próximos vídeos. E eu vejo você na próxima terça-feira aqui, como sempre. Tamo junto!